Olá, crianças, bom dia, meus amores. Agora iremos encerrar, né, o nosso último conteúdo de história da nossa oitava avaliação. As férias já se aproximam, né? Que bom. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o período republicano, né? O período no qual nós estamos vivendo. Então, naquela época, né, as condições favoráveis, quando houve a proclamação da República, 1989, né? A mão de obra barata, os grandes lucros obtidos com a exportação do café, que era o produto naquela época, a tia já falou bastante nos conteúdos anteriores, que economicamente a sociedade era mais desenvolvida onde? Na zona rural, no campo, porque era o quê? Eram as lavouras, né? Tivemos de cana-de-açúcar e posteriormente, né, a cultura lavoura de café. Foi onde foi construído, né, as indústrias vieram para cá, para o Brasil, principalmente na região sudeste, né, no estado de São Paulo, graças ao café, agência do Banco do Brasil, criação do estado, do museu municipal, né, do mercado. Então, tudo isso foi criado graças, né, ao dinheiro, né, ao dinheiro conseguido com a lavoura de café. E o café ele se desenvolveu melhor, como nós sabemos, aonde? Na região sudeste, né? Mais precisamente no estado de São Paulo, porque o solo era mais propício, né, para esse tipo de agricultura, porque nós sabemos que cada vegetal ele tem a sua terra, né, o tipo de clima favorável, né? Então, nesse caso, o café, o solo era mais favorável na região sudeste, precisamente no estado de São Paulo. E nessa época também, durante o Império, os fazendeiros, né, gente, tiveram grande destaque também, como a gente viu. Então, junto aos cafeicultores, tá certo? Outros grupos sociais também, né, foram ganhando força. Entre eles estavam os jornalistas, como a gente tá vendo aí, advogados, né, médicos, professores, comerciantes. Mas o período republicano, gente, como a gente está vendo bem abaixo, ele teve início mesmo em 1889, quando as Forças Armadas, né, comandadas por Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia, certo? Nós vamos já ver na página seguinte o que foi esse período, né, na nossa história chamado de monarquia, tá certo? Um imperador do Brasil, Dom Pedro II e toda a sua família real foram obrigados a deixar o Brasil e voltar para sua terra natal, que era o quê? Portugal, tá certo? Então, gente, o período republicano começou quando? 1889, quando as Forças Armadas, comandadas por Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia e proclamaram a República, tá certo? Então, vamos lá. O Brasil República. O que é isso? Gente, república é o regime de governo que nós estamos vivendo hoje. Tem uma questãozinha, inclusive, lá na nossa avaliação. A república é um sistema de governo onde o povo, nós, cidadãos, quando completamos 18 anos, 16 porque o voto ainda é facultativo, você só tira o título eleitor se você desejar. Se não, é obrigatório, com 18 anos de idade, a gente tira um documento que é o título de eleitor. Esse documento vai nos dar o direito de votar no dia das eleições, certo? A gente vai também escolher os representantes, quando for do município, prefeito, vereadores, e a nível nacional, que é escolher os deputados, senadores e presidente da república. Então, a república é isso, é quando o povo escolhe os seus representantes nas eleições, por meio de um voto direto e secreto. Nós sabemos, né? E geralmente é o quê? 4 anos que as pessoas ficam, né, na presidência da república, né, na administração municipal, por exemplo. Então, o Brasil viveu 67 anos um regime chamado de monarquia. Mas o que é a monarquia? E durante esse período nós tivemos 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, quais foram os 2 imperadores do Brasil? Dom Pedro I e Dom Pedro II. O Brasil viveu quantos anos a monarquia? 67 anos. Isso com os 2 imperadores. E o que é, gente, a monarquia? Temos bem aí, ó. A monarquia, gente, o trono, ele passa de pai para filho, tá certo? Ou seja, se meu pai é o atual, agora imperador, quando ele falecer,
eu como filho, né, como filha, quem irei assumir o cargo, certo? Não tinha eleições, escolha, não, tá certo? O cargo na monarquia passa de pai para filho, ou seja, quando o rei sai, é o filho, né, o herdeiro que vai, ou a filha, né, primogênita, que vai ficar, que vai assumir o trono, porque é uma questão de hierarquia, tá certo? Então, prestar bastante atenção a esse detalhe, o que é a monarquia, o que é a república. A tia tá pedindo lá na nossa avaliação, vocês vão ver também aí na nossa atividade, tá certo? Então, monarquia é isso, o cargo ele passa de pai para filho, certo? O rei, quando sai, quando vem a óbito, o filho ou a filha que vai assumir. E na república não, o sistema que nós estamos vivendo atualmente, tá certo? Nós vamos já ver mais abaixo. Então, gente, a proclamação da república no Brasil ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, certo? Não vamos esquecer. Proclamação da República no Brasil ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, quando as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação, hoje é a Praça da República, viu? No estado do no Rio de Janeiro. Cercando o quartel-general onde estavam reunidos os ministros do imperador Dom Pedro II. Certo? Então, as Forças Armadas, elas estavam, como a gente está vendo aí no último parágrafo, estavam sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca, viu? Tendo como colaborador e articulador da campanha republicana Benjamin Constant. Benjamin Constant, que foi uma pessoa que muito ajudou ele, né? Mas quem proclamou a república foi Marechal Deodoro da Fonseca. Vamos lá? Quem proclamou a república? Marechal Deodoro da Fonseca. Quando? A data, o ano? 15 de novembro de 1889, tá certo? Então, o Marechal Deodoro, ele proclamou a república, né? E convocou uma Assembleia Constituinte, né? Que ele estava assumindo um governo provisório, tá certo? Sendo o primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca. Então, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República no Brasil e foi também o primeiro governador, tá certo? Do Brasil. Primeiro presidente, desculpa. Então, Dom Pedro II, ele deixou o território brasileiro, que estava sendo o imperador, né? Logo que ocorreu a proclamação da República, passou 2 dias, né? Ele voltou com toda a sua família para Portugal, né? Quem elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República, foi o Congresso, viu, gente? O Congresso. E o vice dele, o vice de Marechal Deodoro da Fonseca, foi Floriano Peixoto, tá certo? Então, quem foi que proclamou a República? Marechal Deodoro da Fonseca. Ele que proclamou e ele que foi o primeiro presidente da República. Ao lado do vice-presidente, tá certo? Quem foi o vice-presidente? Floriano Peixoto. E posteriormente, Floriano Peixoto se tornou, né? Tornou-se o segundo presidente do Brasil. Certo, gente? Então, olha essa informação, cuidado, precisamos dela lá na nossa avaliação, nas nossas atividades. Primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. No primeiro mandato, teve o seu vice, Floriano Peixoto. Já no segundo mandato, que Marechal Deodoro da Fonseca se ausentou, saiu, Floriano Peixoto assumiu a presidência da República. Então, ele foi o segundo presidente da República, Floriano Peixoto, tá certo? Então, logo em seguida, gente, foi redigida, né, foi redigida a Constituição para o Brasil, na qual se instituía como forma de governo a República, né? Que é uma carta chamada Carta Magna. O que é isso? É uma Constituição, gente. Todo país tem. É um documento, a base que norteia todos os princípios de um país, de uma nação, tá certo? Então, agora a gente irá ver aqui abaixo, o período conhecido como República, ele é dividido da seguinte forma. República Velha. Quando foi que teve a República Velha? 1889, quando foi proclamada a República, a 1891, chamada de República da Espada. A República Velha, ela tem 2 períodos, República da Espada e República do Café com Leite. A República do Café com Leite foi em 1891 a 1930. Pronto, teve os 2 períodos da República Velha. Aí agora fomos para a República Nova. A República Nova, ela iniciou em 1930 a 1945. Chamada de Era Vargas. A República Nova ela é dividida em 3 períodos. Era Vargas, República Populista e Ditadura Militar. Aí de 1946 a 1964, a República Populista. E a última, né, a República Nova, foi a Ditadura Militar, que foi de 1964 a 1985, tá certo, gente? Ditadura Militar.
tá certo? Mais abaixo aí nesse quadro amarelo, é importante que a gente observe direitinho, né? O que é essa ditadura militar? Quando um presidente ele governa por meio de uma ditadura, a liberdade dos cidadãos é limitada, quer dizer, período de ditadura, esse período que o Brasil viveu de 1964 a 1985, foi um dos piores períodos da história, porque a pessoa não tinha liberdade de se expressar. A liberdade do cidadão é bastante limitada, não tinha o direito de voto, o direito nem de falar, de expressar seu pensamento, seu sentimento, tá certo? Então, as ditaduras, elas são violentas, perseguem as pessoas e forçam o exílio, a prisão e, às vezes, tortura e morte, viu, gente? Eles matam, né? Então, a ditadura militar é dessa forma. A pessoa que querer ter liberdade, se expressar da forma que quiser, ela vai sofrer punições, né? Ela é forçada a deixar o país, ir embora para outro lugar, tá certo? Então, essa partezinha aí, preste atenção que nós vamos cobrar lá na nossa atividade sim, viu? Depois, então, a República, o nosso período de República começou em 1889 com a proclamação da República. Ele é dividido em República Velha, República Nova e Nova República. A Nova República, que é o período que nós estamos vivendo agora, que começou em 1985 e estamos até hoje, tá certo, meus amores? Então, crianças, esse conteúdinho a gente encontra no nosso livro de história, onde vocês são convidados a dar mais uma lida, por favor. É na página 187 até a página 189. E em seguida, vocês façam a atividade na página 190 a 192. É bem simples a atividade.